hello once more! Através desse vídeo a gente vai relembrar um pouquinho sobre esse verbo que está na tela, que é o there to be ou there be, que significa existir ou haver. O there to be, como eu já falei, significa existir ou haver. Tem duas formas que podem ser utilizadas no presente, que são o there is ou there are, ok? O there is é utilizado quando a gente quer falar sobre a existência de uma coisa apenas. E o there are é utilizado quando a gente quer falar sobre a existência de mais de um item. Assim como o verbo to be, a gente utiliza o verbo there to be para fazer perguntas e respostas. Alguns verbos, como eu já expliquei no vídeo revisional do verbo to be, não são utilizados para a gente construir respostas curtas, eles são substituídos por outros verbos nas respostas. Não é o caso do verbo there to be, do there is e do there are, ok? A gente tem formas dele para fazer pergunta, para responder, para fazer forma negativa, para fazer forma afirmativa. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, relembrando, o there to be, que é o there is, e o there are, tem essas duas formas, e o there is é utilizado no singular, ok? Já o there are é utilizado no plural, ou seja, eu uso o there is quando eu quero falar que existe uma coisa, e o there are quando existe mais de um item. Caso você queira fazer uma pergunta usando o there is e o there are, a gente precisa inverter a ordem dessa expressão. O is e o are são colocados antes do there para que a gente possa construir as perguntas. Vamos para a primeira pergunta? No caso do there is. Is there a cake in the fridge? Há um bolo na geladeira? Ou então, no caso da pergunta com there are, observem. Are there cakes in the fridge? Há bolos na geladeira? Observem que para a gente construir a pergunta, a única alteração significativa que foi feita nessas frases é exatamente a inversão dessas expressões. Ao invés da gente utilizar there is e there are, nós utilizamos is there e are there, junto com pontos de interrogação, ok? Agora, vou responder as perguntas feitas. There is a cake in the fridge, no singular. Olha a afirmativa. Ou, there are cakes in the fridge, no plural. Se você for utilizar uma forma negativa para responder, vamos nos lembrar de utilizar o not, que significa não, e deve ser colocado depois do there is ou do there are para a construção das frases. Caso seja opção, vocês podem utilizar there isn't no lugar do there is not, que é a forma curta, ou there aren't no lugar do there are not, que é a forma curta. Exemplos de formas negativas. There isn't a cake in the fridge. There aren't cakes in the fridge. Não há um bolo na geladeira. Não há bolos na geladeira. Facinho, facinho, né?